Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar teu rosto? Pois provavelmente você já sabe, quem me acompanha sabe disso. Hey Nerd, Trunks, não é o Peter aqui. Passando só pra falar que na descrição tem um link pra você aprender tudo sobre o YouTube. Tamo junto e fica com o corte. Prestar esclarecimento ou depoimento? Depor na Polícia Federal. Quer dizer, eu não fui depor porque foi online, né? Então... foi bem tranquilo, na verdade. O policial que fez o depoimento, ele não tinha nenhuma má intenção, né? Tava fazendo o trabalho dele. O que é um link no Zoom que eles mandam? E é pelo WhatsApp? Ó, tô mandando o link aí. Tipo, literalmente assim. pelo WhatsApp. Eles mandam pelo WhatsApp. Aí tu fala, já tô entrando. Tipo isso. É assim mesmo? Aí, qual foi porque isso é meio bizarro, né? É muito difícil imaginar o monarca depondo na polícia. O cara só fala os negócios na casa dele de boa. Sim. Mas qual foi? Como é que isso chega em ti, essa intimação pra depor? Então, como tudo no Brasil, a gente tá vendo um show de horrores, né? Então, primeiro eu desculpo pela mídia as coisas. A mídia é quem sabe, é a primeira ligação com a justiça. Não é justiça você e depois mídia. Uhum. É justiça, mídia e depois você. Então, a mídia descobre que o Alexandre de Moraes tomou uma decisão sobre a minha pessoa, ela publica na internet e assim eu descubro. Uhum. Né? E... tem sido assim. E o convite chega como? Como é que chega em ti finalmente a notícia? Então, só chegou alguma coisa em mim porque eu tive que depor, entendeu? Porque eu já tinha sido censurado antes. Essa é a minha terceira censura pelo STF, entendeu? Na primeira censura, eu só soube pela mídia e de repente os canais sumiram. Uhum. Então eu não recebi nada oficial no e-mail ou no WhatsApp ou nada do tipo, entendeu? Eu só recebi dessa vez porque como eu tinha que depor, não tinha como eu depor sem eles entrarem em contato comigo. Sim. Então eles entraram em contato comigo, entendeu? Aí chega uma cartinha, chega um cara na tua casa? Como é que é? Um WhatsApp. Chega um WhatsApp e um e-mail, eles entram em contato com o meu advogado e mandam um link e falam, ó, nesse dia, nesse link, apareça. E aí vem a acusação também, porque eu sei que isso é uma das coisas bem sombrias, né? Que você nunca sabe qual é a acusação. Um negócio meio Kafka. Sim, eu até pouco tempo atrás eu não tinha sequer acesso aos autos, aos inquéritos. Eu não sabia qual que era o processo que estava rolando, o que eu estava sendo acusado, quais eram as informações que constavam sobre mim na acusação e tudo mais. Então, eu consegui isso recentemente, mas foi porque escalou, entendeu? Porque o Xandão resolveu dar o pitch dele lá e fazer com que eu fosse depor. Então, aí eu tive acesso, por causa dessa escalada, entendeu? Uhum. Então, eu tenho acesso aos autos, aos inquéritos, e o que eu sou acusado é de subversão, tá ligado? É como se eu estivesse tentando dar um golpe no país. É isso que eu tô sendo acusado, como se eu tivesse um movimento para dar um golpe, sei lá, de algum jeito. Mas ele indica como que ele consegue comprovar que você tá dando golpe? Porque é um termo muito aberto, né? Sim. Subversão. Exato, por isso mesmo que eles usam. O que eles colocam como evidência são falas minhas no podcast. Uhum. Aí a fala que tava lá como evidência era uma fala, eu não vou lembrar assim de tintim por tintim, mas era algo assim, você vê o TSE prendendo pessoas, você vê o Alexandre de Moraes censurando gente, você vê um monte de coisa absurda acontecendo no Brasil, várias como eu poderia dizer, vários abusos de autoridade acontecendo, e ao mesmo tempo você vê o TSE tentando impedir a transparência das urnas, lutando contra o voto impresso. É mais ou menos isso, não foi essas palavras, mas era isso que eu tava... Lá no inquérito era isso que estava descrito, entendeu? Esse era o quote que estava lá. Exato. Então, eu estou sendo punido por não acreditar no nosso sistema eleitoral. Ou acreditar que ele é inconsistente, não foi limpo, não é transparente e provavelmente fraudado. Então, eu não posso ter essa opinião, sacou? Uhum. É isso. Então, por eu ter essa opinião, eu estou sendo acusado de dar um golpe no Estado. Uhum. Basicamente é isso. E o policial, ele pergunta o que lá? É um delegado policial? É um delegado. Ele fez várias perguntas, eu não lembro todas de cor, mas ele queria me colocar como apoiador do 8 de janeiro, coisa que eu nunca fui. Uhum. Inclusive, no dia que aconteceu e no dia seguinte, eu falei, não apoio isso, não apoio o vandalismo e tal. A única coisa que eu falei que poderia, talvez, se interpretar de alguma forma, oh meu Deus, foi que eu sentia empatia pelos manifestantes, não os que estavam quebrando, mas os que estavam no quartel e tudo mais, eu sentia empatia pelo sentimento de revolta deles, porque
Tem muitos motivos para se estar revoltado com o país, entendeu? Então, eu acredito que aquelas pessoas que foram manifestar pacificamente nos quartéis, elas tinham motivos para estarem revoltadas, entendeu? Então, eu empatizo com esse sentimento. Eu entendo o sentimento de revolta deles. Foi só isso que eu disse. E aí, foi por isso que eu fui banido da primeira vez. E Da segunda vez, na verdade. Essa frase da empatia foi usada no processo também? Não, Essa não? Não, essa não. Nesse depoimento aí. É que nesse depoimento é só referente à terceira censura. Nas outras censuras deveriam ter outras acusações onde teriam outras informações, outras evidências, entendeu? Nas outras duas você não foi chamado para depor. Só nessa terceira. Não, porque o que acontece? Ele acredita, o Alexandre de Moraes acredita que com o poder da caneta dele, mágica acontece. E ele vai conseguir me calar só porque ele quis, entendeu? Então toda vez que ele me censurou, eu criei outros canais. Ou foram criados outros canais por fãs, entendeu? Então, nesse processo, eu continuei o meu trabalho. O Rumble tá tancando, inclusive, toda essa opressão que tem vindo do judiciário. Então, da primeira censura, eles perceberam, não deu, não censurou. Aí eu continuei falando coisas que incomodavam. Na hora que eu pisei num calo deles, veio uma outra censura. Falou, não, agora vai, agora eu consigo destruir ele. E aí não conseguiu. Aí no terceiro calo que eu pisei, tem de novo uma tentativa de censura. Só que no dia seguinte que eles censuraram, eu falei, não vou ser censurado, não vou parar, vou continuar falando, meu programa vai continuar. E aí ele, de ofício, mandou essa atualização na ordem que era pra eu ser depor. Porque de início ele não queria que eu fosse depor. É pra dar um susto, né? Era pra me intimidar. É isso que ele tá querendo, me intimidar. Então, como eu não me intimidei com a censura, eu dobrei a aposta, ele dobrou a aposta e me mandou ser intimado, na esperança de que quando eu fosse depor, eu fosse mudar o que eu penso. Entendeu? Só que quando eu fui depor, eu não mudei o que eu penso. Eu falei, eu não tenho certeza que teve fraudes, porque eu não tenho provas, eu não tenho evidências concretas para falar absoluta certeza, teve fraude. Não tenho essa certeza. Mas, como cidadão, vendo todo o contexto no qual as eleições ocorreram, onde teve inúmeros abusos de autoridade e inúmeras vezes onde as nossas instituições rasgaram o texto da Constituição numa interpretação mirabolante para caçar os seus inimigos políticos. Vendo esse contexto, eu acredito que muito provavelmente as urnas foram fraudadas. E foi exatamente isso que eu disse no meu depoimento para a Polícia Federal. Então, eles achavam que eu estava fazendo o que eu estou fazendo por algum joguete político. Como se eu estivesse apoiando o Bolsonaro ou como se eu fosse de algum grupo articulado pago. Eu sou apenas um cidadão comum que tem os seus princípios e valores, e um deles é a liberdade de expressão e o respeito à Constituição, à legalidade e às normas institucionais e às normas de direito. Essa é a minha posição. E eu vou manter essa posição, independente de qualquer opressão ou tentativa de intimidação por parte do Alexandre de Moraes ou do sistema judiciário. Porque eles estão errados e eu estou factualmente certo. Certo na opinião ou no direito de opinar? Eu tô certo no meu direito de opinar e no que eu tô defendendo, que é liberdade de expressão e respeito à Constituição. Eles rasgaram a Constituição, não fui eu. Eles estão desrespeitando a Constituição, não sou eu. Eu estou respeitando a Constituição a partir do momento que a Constituição veda a censura prévia e garante a livre manifestação do pensamento. Eu não estou fazendo nada além de dar minha opinião. Portanto, eu tenho meu direito assegurado na Constituição. E é isso. Então, eu estou certo nesse sentido. E eles estão errados. Por isso que eu não vou ceder. Por isso que eu não vou mudar a minha versão. Por isso que eu não vou agir como se eu fosse culpado. Porque eu sei que eu não sou, entendeu?